Livro de Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia do sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e, ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar na terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedra para mim, não o façam de pedras lavradas, pois, se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta
a sua nudez. Livro de Êxodo, capítulo 21. Lei a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela lhe der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigares e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiando no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer, logo será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre, como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou de sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre, como pagamento pelo dente. A responsabilidade
dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado, e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi do outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Livro de Êxodo, capítulo 22. Leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, em que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, aqueles a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso, e não pagará o animal dilacerado.
Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas da melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito de seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães.